E eu vou te dizer por que que você precisa assumir isso. Porque se você não assumir isso, você vai estar sabotando o teu crescimento, sabotando a tua prosperidade, sabotando a tua vida. E eu parei tudo em prol de fazer isso que eu estou fazendo hoje. Olá, Brasil! Olá, Insta! Olá, pessoal do Insta, do YouTube, do Facebook. Aqui sou eu, a Silene, com você. Eu precisei meditar um pouquinho, quase dormi. Mas eu estou aqui para você, tá bom? Eu acho que nós já começamos, né? E acho que o pessoal do Insta não dá para ver qual que é o tema da live, mas o tema da live de hoje é um dos maiores obstáculos que bloqueiam a nossa prosperidade, que bloqueiam a sua prosperidade. O que é isso? Por que um dos? Porque nós temos vários. Como nós já falamos lá no início, a gente tem vários bloqueios que vêm desde da nossa formação, da formação humana, que é dos nossos ancestrais, tem a evolução do cérebro, né? Tem todas essas parafernália toda aí. E o maior obstáculo que bloqueia a prosperidade é difícil de enxergar, é difícil de admitir, por isso que ele é um dos maiores. E hoje você vai enxergar como resolver isso. Eu sou Silene de Souza e se você estiver no YouTube, compartilhe a live. Eu acho que nos outros canais também dá para compartilhar, porque eu acho que esse assunto, eu tenho certeza, ele é de interesse, interesse público. Se nós humanos agíssemos e usássemos esse item, nosso mundo seria outro, nossa população seria muito diferente. E qual que é esse grande obstáculo que bloqueia a sua prosperidade, que bloqueia a prosperidade humana? É assumir a responsabilidade por tudo que acontece em sua vida, por tudo que acontece na vida da gente, a gente precisa assumir a responsabilidade. E eu vou te falar por que disso e como você começar a usar uma técnica também, lá no final eu te falo disso. Mas antes, acho que para a gente resolver um problema, nós precisamos entender por que ele funciona do jeito que funciona e por que nós devemos assumir a responsabilidade e resolver nossos problemas. Não vamos resolver nossos problemas de uma vez por toda, porque uma vez por todas, né? Às vezes eu engulo S, tá? Porque enquanto nós estivermos aqui na Terra, enquanto nós somos humanos, nós estamos aqui para aprender. Então, todos os dias de nossas vidas, nós vamos estar aprendendo e aprendendo e aprendendo. E aprendendo a melhorar, aprendendo a nos comportar, aprendendo a melhorar nossas vidas, nosso eu, nossa conexão com o eu sou. Inclusive, eu fiz uma série de lives sobre o eu sou. Assumir a responsabilidade significa o quê? Assumir a responsabilidade até por aquilo que você pensa, que você entende que não é responsável. Olha que louco. Como assim, Silene? Eu vou assumir a responsabilidade de coisas que não é minha responsabilidade? Sim, tudo que acontece na tua vida é tua responsabilidade. E eu vou te dizer por que você precisa assumir isso. Porque se você não assumir isso, você vai estar sabotando o teu crescimento, sabotando a tua prosperidade, sabotando a tua vida. Entendeu? Por que precisa? Porque eu não estou falando só daquilo que você se entende que é sua responsabilidade. Responsabilidade, estou falando de tudo o que acontece na tua vida. Isso você ouviu mesmo. Tudo, tudo, tudo. Sabe o que quer dizer isso? É você se responsabilizar por sua vida. É tipo, eu estou doente. Quem é a responsabilidade? Minha? Então, é sua responsabilidade estar doente. Fulano não gosta de mim e me tratou mal. É sua responsabilidade também. Assuma essa responsabilidade. A moto passou lá e fez barulho aqui. É minha responsabilidade. Entendeu? O pneu do meu carro furou. É minha responsabilidade. Faliu a empresa. A empresa que você trabalha faliu, é sua responsabilidade. A sua empresa faliu, é sua responsabilidade. Aí você fala, meus filhos não me obedecem, é sua responsabilidade. Falta dinheiro na minha casa, é sua responsabilidade. Tudo que acontece
na vida da gente é de inteira responsabilidade nossa. Logo, você precisa assumir essa responsabilidade para sair do papel de vítima. Por quê? Analisa comigo. Existem duas posições na vida que nós temos. Ou nós somos vítimas ou nós somos responsáveis. Quando você é vítima, você está de pés e mãos amarradas. Você não consegue fazer absolutamente nada, porque você está de pés e mãos amarradas. Logo, o papel de vítima, você fica impotente. Você não cresce, você só vai sucumbir. Ou seja, tudo que você tenta, o negócio segura. E o outro papel seria de se responsabilizar por tudo que acontece na tua vida. Agora eu te pergunto, como você quer se sentir? Uma pessoa que resolve as coisas, que consegue achar meios, saída para tudo na tua vida, ou você quer se encolher e se sentir amarrado, prisioneiro? Entende? Porque precisa assumir a responsabilidade. Mas vamos dissecar isso aqui hoje, tá? Então não é só jogar na tua cara que você precisa ser responsável e não te ajudar. Então eu tô aqui para te ajudar. Então vamos nessa, entendeu? Então, quando você assume a responsabilidade, você entra numa situação de poder. Você entra num estado de poder, porque nós somos atores, a gente está aqui desenvolvendo papéis, tá? Se nós só estamos no papel de vítima, não resolve, não funciona. Você assumindo o papel de responsável, você assume um papel de poder. Ah, eu não causei isso na minha vida, tá bom. Você não causou, e aí? Quem vai resolver isso para você? Então vamos assumir a responsabilidade e resolver, porque é necessário assumir o papel de responsável, significa analisar os fatos e achar meio de resolver. A grande maioria das pessoas estão naquela de deixar a responsabilidade para ser resolvida pelos outros. E o que significa isso? Por que as pessoas agem dessa forma? Porque a nossa sociedade está montada desse jeito mesmo. As pessoas, quando você é muito religioso, Deus resolve. Então, Deus me ajuda, Deus vai fazer, deixa nas mãos de Deus. E aí você passa o quê? A ser vítima. Por quê? Deus vai resolver. Aí você não é muito religioso, você não tem muita crença, você fala assim, minha vida está assim porque a culpa é do governo, ou a culpa é do prefeito, ou a culpa é do ex-marido, ou a culpa é da ex-mulher, ou a culpa é do patrão, ou a culpa é, sei lá, ou aconteceu, a empresa faliu e eu tô assim, entende? E a culpa é do outro. Então, se você está nesse papel de vítima, você não consegue, não vai dar para resolver. Ninguém mais tem esse poder a não ser você. Porque, por exemplo, Deus vai resolver por mim. Eu, às vezes, por força do hábito que nós temos, esse força do hábito, eu até tenho treinado um pouco para não usar dessa forma, que a gente fala assim, Deus me ajuda. Ele ajuda. Ou aconteceu alguma coisa boa na tua vida, você fala, Deus me ajudou. Você já imaginou, por exemplo, por que Deus ajudaria você e não ajudaria uma criancinha, por exemplo, que às vezes passa fome, que, sei lá, aconteceu coisa absurda com a criancinha, ou ela morreu tão cedo? Você já pensou nisso? Por que você seria tão bom que Deus iria te ajudar, iria, por exemplo, deixar milhões de pessoas passar fome, mas iria ajudar você? Você já pensou nisso? E por que Deus não faz isso? Porque Ele não pode. Se Ele pudesse, Ele faria. Ele já deu tudo pra gente. Ele deu o poder de resolver. Então não é que Deus não faz, Ele faz, desde que a gente saiba usar o poder que temos em nós. A criancinha não sabe usar? Isso aí já é uma outra história que vem de outros, que não é o caso aqui. A gente está falando de pessoas adultas que têm como resolver seus problemas. Então não vai ser deputado, não vai ser governante, e isso é pensamento de manada. Sabe o que é pensamento de manada?
é quando você olha uma loja e ela tá lotada e de repente tem uma outra do outro lado, ou vizinha que tá vazia, tem os mesmos itens, mas você vai naquela que tá lotada porque você já tem um número de pessoas ali, você já entende, teu inconsciente diz que aquela loja é melhor porque tá todo mundo ali, mas você não foi ver a outra. Por que a gente age assim? O cérebro, ele economiza energia, ele não quer pensar. Então a gente faz isso. E aí, de quem é a responsabilidade nesse momento quando nós assumimos que aquela loja ou aquele café ou aquele restaurante é melhor porque ele tá cheio? E se você vai lá e de repente não é o que você gostaria? De quem é a responsabilidade? Normalmente ele estava cheio, tinha tanta gente aqui, então logo você não é responsável porque tinha tanta gente ali. Então é a gente começar a pensar e a assumir a responsabilidade pelos nossos atos. E os que não são também, no sentido de que se você não faz, você perde. E quando nós assumimos a responsabilidade, por que o efeito manada? Porque a gente tem que pensar. E ter que pensar dói, né? Então, sair da zona de conforto, resolver e prosperar exige pensar e ação. Então, como eu já dei o exemplo aqui, na prática, a gente vê as lojas, restaurantes, a gente vai atrás, né? Isso é efeito manada. É o nosso cérebro economizando energia. Ele não tem que pensar, não tem que fazer escolha, não tem que tomar decisão. Isso significa que a gente abre mão da nossa liberdade de escolha. Quando nós agimos em função da manada, nós abrimos mão de gente escolher o que é melhor para nós, de usar a nossa força vital, de usar o nosso inconsciente, de usar a nossa intuição. Às vezes, para a gente ter algo maior, é necessário abrir mão do menor, sabe? Abrir mão, de repente, um conforto hoje, algo muito confortável, ter um pequeno desconforto, que o desconforto seria sair da zona de conforto, para ter um conforto melhor amanhã. Em prol de uma vida melhor, em prol de ajudar um número maior de pessoas, em prol de... Entendeu? Então, a gente só consegue prosperar quando a gente abre mão de algumas coisas, abre mão de um certo conforto agora para ter um conforto maior. Por exemplo, na minha vida, todos nós, a gente acorda tomando várias decisões fáceis de tomar, como, por exemplo, a roupa que você veste de manhã, o café que você vai tomar, essas coisas são decisões automáticas até. Mas decisões que mudam de verdade nossas vidas, elas são poucas as que a gente toma no decorrer da vida. Eu, particularmente, eu lembro de duas que realmente fizeram muita diferença na minha vida. Claro que, como falei, são várias, a gente toma decisões todos os dias, mas as duas que mais fizeram diferença na minha vida foram... A primeira, acho que aos 17 anos, que eu decidi sair de casa. Na verdade, eu decidi isso, eu tinha 5 anos, mas o tempo vai passando. E foi 5 anos, né? Que aí o meu tio morava em Goiás e ele me prometeu que me levaria. Então eu fiquei dependendo dos outros, mas eu era criança. E até os 16 anos eu ficava esperando. Então, quando eu vi que ninguém ia me ajudar, eu trabalhei 3 anos da minha vida, quase 4 anos. Juntava dinheirinho, ganhava pouquinho, que era lá no Nordeste. Trabalhei na roça, trabalhei de empregada doméstica, ajudava em casa e guardava um dinheirinho em casa. Guardava um dinheirinho. Quando eu vim para São Paulo, eu tinha dinheiro para ficar pelo menos uns 6 meses em hotel, se precisasse. Normalmente o pessoal vem que alguém deu a passagem. Não, eu trabalhei, juntei dinheiro ali durante anos. Então, isso é uma decisão que muitas vezes eu deixei de sair para ir nas festas, deixei de comprar uma roupa bonitinha para juntar dinheiro para fazer o que eu queria fazer. E depois, assim como a maioria de nós, a gente entra na zona de conforto, né? A gente entra numa zona de conforto e fica no conforto mesmo que desconfortável.
Eu já contei minha história em outros vídeos, então nessa só vou dar esse exemplo resumido. E a última decisão muito grande que eu tomei na minha vida, a minha empresa, que eu tenho uma empresa, na verdade, assim, eu não estou faturando nela, né? Eu tirei os clientes, eu passei para uma outra corretora. Mas eu abri mão de fazer aquilo que eu fazia por mais de 20 anos para fazer o que eu sinto de coração, que é o que eu tenho que fazer, que é abrir mão de uma coisa menor, porque ali eu acho que ajudava muitas pessoas sim, mas era um número menor, que muita gente poderia fazer. E fazendo o que eu faço, eu posso ajudar milhões de pessoas. Então é uma diferença e de alguma forma isso foi um chamado que não é meu, um chamado que eu já sentia há muitos anos e eu estava protelando. Então isso é você abrir mão de uma coisa menor para o maior. E coincidentemente, outro dia eu estava vendo uma palestra do Bob Proctor e ele falou exatamente isso, que ele também, assim como eu, ele tinha uma empresa, acho que de faxina, era uma empresa de faxina em escritório, sei lá, já estava com uma empresa grande. E ele abriu mão dessa menor para vir para uma maior, que também é cuidar de pessoas, é treinar pessoas. Isso são exemplos, mas isso vale para qualquer área. Você vê, aconteceu isso comigo aos 17 anos e depois. Isso significa quando a gente tem que tomar uma decisão e assumir a responsabilidade. Porque dos 5 anos até os 17 anos, eu estava assim, atribuindo a responsabilidade lá para aquele meu tio, que era lá do Goiás, que tinha prometido. Porque criança, tem algumas crianças que você promete as coisas e não esquece. Eu era uma delas, tá? Não esquecia. Então, era uma coisa que eu queria sair fora e sair, mas por meus próprio mérito, né? Que, como disse. Foi em 2015, eu resolvi mudar de ramo também, mudar de atividade, e as coisas foram também programado, deixar de fazer uma série de coisas, porque você deixa, né? Eu deixo de... Agora tudo bem, ninguém tá saindo, mas os últimos 4 anos, todo ano eu viajava com uma turma. Eu ia na época de carnaval, tava com esse pessoal, ia viajar sempre, ou fazer outro tipo de viagem também, como de praias, litoral, cruzeiro, essas coisas. E eu parei tudo em prol de fazer isso que eu estou fazendo hoje. Então, isso significa a gente assumir responsabilidade de nossa vida, daquilo que a gente quer. Não basta só ficar fazendo oração, visualização. É necessário porque tem aquela série de crenças que a gente tem, mas é necessário ação, porque só projeto sem ação não vai cair do céu, porque nós temos tudo ao nosso favor. Tudo o que nós precisamos a gente tem. É como você ter farinha, leite, fermento, ovo, manteiga, chocolate. Nós temos tudo isso, né? Só fazer o bolo. E tem pessoas que têm tudo isso em casa e não vai fazer o bolo, ela passa fome porque ela não sabe fazer e não aprende. Hoje tá fácil, né? Só pegar lá, ligar o YouTube, ligar o YouTube, né? Entrar no YouTube e pegar uma receita, mas isso eu tô fazendo uma analogia hipotética, né? De forma que a gente consegue fazer as coisas. Existem muitas histórias assim, muitas, 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 e a sua pode ser uma delas. Basta você assumir a responsabilidade. Então, talvez você esteja se perguntando, mas como assumir responsabilidade, por exemplo, porque eu perdi o emprego? Bom, existem situações que você pode, como eu falei, ou você é vítima, senta e chora, que aí você não vai resolver absolutamente nada, ou você é legal. O que eu aprendi nesse emprego? Aprendi bastante coisa, que a gente aprende todo dia. Eu quero continuar nesse mesmo ramo? Eu posso arrumar emprego em outra empresa, eu posso também abrir minha própria empresa sobre isso. Ou eu também tenho a oportunidade de aprender outra atividade. Então, cada mudança que tem na nossa vida, se você assumir a responsabilidade, você acha
o que fazer, o que você ganhou ali. É você assumir uma posição diferente da vítima. E às vezes, mas e a responsabilidade? A gente porque tem a responsabilidade é diferente de culpa, tá? Culpa é quando a gente causa. Responsabilidade, assim, eu assumo isso e eu vou mudar. Eu assumo e eu vou mudar. Eu não vou ficar esperando que alguém faça isso por mim. Culpa não é uma coisa que a gente está falando hoje, mas, por exemplo, você está numa empresa que você vê que o barco está furando, tá indo para o saco, que a coisa está difícil, você continua lá, então você também assumiu a responsabilidade de falar, é culpa porque eu vi que o negócio estava, né, e continuei. Então aí já entra num outro fator, mas eu falo de responsabilidade de reação, ação em prol de melhoras. Também poderíamos entender como ver a coisa do lado positivo. É uma chance, sempre é uma chance para mudar. Como, por exemplo, eu não me dou bem com o meu sogro, minha sogra, com meu parente, com amigo, ou com pessoas, sabe? Eu não tenho esse problema, tá? Eu não tenho porque não tenho. Então, porque eu já resolvo dessa forma que eu vou te falar. Por exemplo, eu não me dou bem com fulano. Legal. Você tem que assumir uma posição de alegria com você, mandar luz, amor para essa pessoa e assumir a tua posição, viver a tua vida. Mas a pessoa convive comigo, então você mudar a tua energia, mudar a tua energia, mudar a tua energia. A pessoa, pelo menos, ela vai mudar com você. Você nunca vai conseguir mudar a outra pessoa. Ela vai ter uma reação com a tua mudança de energia. Outro dia eu estava lendo um livro, eu não lembro muito bem, porque eu leio tanto, se bem que na última semana tá difícil ler. E tinha uma história mais ou menos assim, de um Buda, que ele contava, ele deu um exemplo para um discípulo, porque o discípulo falou, mas se a pessoa me trata mal, como que eu faço? Qual o comportamento que eu devo ter? E normalmente os religiosos, as pessoas estudiosas, elas te dão mais ensinamentos com metáforas, né? E ele disse assim: se você está na sua casa e eu mandei um presente para você pelo correio, você abriu a porta, você recebeu o carteiro, o presente, você vê, você fala, não é para mim. Devolve. Quando você devolve para o correio, para quem volta o presente? Para o emissor, não é isso? Então, isso era a metáfora do Buda, não sei se é Buda, não é Buda, era um Buda, esqueci o nome, um desses religiosos. Então, é a metáfora dele dizendo assim, o que você manda para os outros, volta para você, se ele não recebe. Então, se a pessoa receber, se você recebe a ofensa do outro, você entra na mesma energia e fica, ou seja, você recebeu o presente. Você não recebe o presente chega aqui e volta. Chegou e volta. E você está emanando energia positiva. Então, ou essa pessoa vai entrar na mesma conexão que você, ou de alguma forma ela vai sair da tua vida. Como, por exemplo, pessoas que você trabalha numa empresa que você não se dá bem com um monte de gente, ou com uma pessoa, duas, sei lá, que esteja lá. O que pode acontecer quando você muda a tua frequência? Ou você, de alguma forma, acaba saindo da empresa, mudando para uma coisa melhor, ou essa pessoa, de alguma forma, ela pode ser mudada de setor. O que acontece é que não fica as pessoas com energias diferentes no mesmo local. E se ficar, vai estar trocando, vai ter atrito. Então, ou seja, você acaba entrando na mesma energia. Ou você sobe, ou você vai descer e ficar igual a energia negativa da outra pessoa. Então, assumir a responsabilidade é isso. É você assumir uma posição. Como, por exemplo, meus filhos não me obedecem. Por que será que seus filhos não te obedecem ou seu filho não te obedece? Normalmente a gente teve uma educação de
coronelista, né? Vamos pensar assim, é de ordem. A gente dá ordem, faz isso. Agora, quando a gente se coloca numa posição de conversar com os nossos filhos, entender o que passa na cabecinha deles, porque não é difícil, a gente também já foi criança, né? Dá pra ir lá conversar com eles, entender o que eles pensam daquela situação, ou por exemplo, se você pediu alguma coisa, a criança não fez, ou ela... Vamos conversar, porque as crianças entendem o que a gente fala. O que elas não entendem é quando a gente impõe as coisas para elas. Assim como a gente não gostava, como a gente não gosta de ser imposto as coisas. A gente gosta de ser tratado como pessoas. Então, as crianças, elas precisam ser ouvidas. E se a gente, às vezes, se colocar no lugar delas, entender o que elas estão falando, quando a gente tenta colocar a goela abaixo, não funciona. Não funciona conosco, não funciona com eles. E vem toda de uma educação, de a gente se colocar no lugar da pessoa, mesmo que você ache que a criança não está com a razão, querer entender. Eu, às vezes, converso com meu filho como se tivesse conversando. Não, eu converso com ele o tempo inteiro como de igual para igual, assim. Claro, tem hora que você tem que se colocar, olha, eu sou tua mãe, lembra? Mas assim, precisa se conversar. E eu já tive situações assim que eu tava difícil. Como, por exemplo, ele tá fazendo inglês. E é online, né? Então, tinha um horário. Aí todo dia eu tinha que falar. Aí eu falei, cara, não tá dando. Um dia que eu esqueço, você não faz. E a gente teve muitas conversas, muitas conversas. Aí eu mudava de horário, colocava alarme e não funcionava. Teve uma hora que eu falei, não tenho mais o que fazer. Me diz pra mim o que você faria se você fosse a minha mãe. Foi muito engraçado. Eu sei que hoje eu já não preciso mais, ele no horário dele ele já faz, então a gente tem um combinado que antes das 8 ele precisa fazer, antes das 8 ele faz. Porque às vezes, quando começa, eu falei, começava a usar autoridade, falar em posição de voz, e ele ia lá e fazia. Eu falei, mas eu não quero isso, porque em posição de voz existe um estudo do Pavlov, que ele fez com os cachorros, e isso é aplicado em humanos, né? Isso a gente tem o tempo inteiro, por exemplo. Por que existe multa de carro? Por que nós pagamos multa de uma série de coisas? Porque a gente não obedece as coisas que tem que fazer. E a gente só obedece quando tem empurrada. E isso que o Pavlov fez. Então, ele fez a experiência lá dele com os cachorrinhos. E era assim, pegava uma espécie de campainha, tocava, põe a carne e tocava a campainha, o cachorro comia. A campainha, o cachorro comia. Chegou uma hora que ele tocava só a campainha e o cachorro ficava salivando. Então, mas a gente usando no sentido de bater, de castigo, também funciona. Que aí entra no efeito manada, né? Que é fácil de dominar a população por causa disso. E eu realmente quero criar meu filho, eu tenho estudado para que ele seja um pouco diferente do que nós somos. E aí a gente tratar como gostaria de ser tratado, e lembrando que a gente tem uma programação. Então, o fato de falar de filhos é muito complexo, porque assim, a gente sabe que a gente tem uma programação que está errada, né? E agora, e aí? Você quer programar o seu filho do jeito que você está, ou você quer melhorar para você melhorar o seu filho? Eu penso isso. Eu estou a cada dia querendo ser melhor para que eu possa. Eu sei que a programação dele não depende só de mim. Infelizmente tem a escola, que é obrigado a ir. Se eu pudesse, não tiraria. Tiraria sim, porque, né? É o que é. E tem os coleguinhas que não têm a mesma educação que ele. Tem uns que têm, outros não têm, mas são poucos. Mas a gente sabe que eles vão sofrer mais tarde. Quantos e quantos cursos eu vou de desenvolvimento pessoal
e encontro milhares de pessoas, assim, que estão... Pessoas, assim, não é... São pessoas, são professores, são advogados, são dentistas, são médicos, são tudo quanto é profissão e não profissão. Você encontra pessoas que têm faculdade X, Y, não tem coragem de se levantar para ir trabalhar. E não é preguiça, não. É programação, é medo, é uma série de coisas que o ser humano tem, que precisa ser trabalhado. Cada um com... Muitos que vão, assim, muitos vão no intuito de querer ajudar outras pessoas, mas antes de nós ajudarmos os outros, a gente precisa ajudar a gente. Porque senão seria, né, já pensou? Aqui falando, sem ter a mínima noção do que está falando, então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. Primeiro, limpar a nossa cabeça. Não vai ser, não é uma coisa assim, ah, não, ela passou lá na maquininha e saiu zerada. Não, a gente aprende e vai repassando, porque aprende e vai repassando, mas as programações são muitas. Eu tenho 51 anos, eu comecei a... Tudo bem, livros, leitura eu sempre faço desde os 20. Eu tinha um monte de livros até, ó. Eu lembro quando eu vim para São Paulo, com 21 anos, 20 anos, eu trouxe uma mala de livros. Mas não eram livros que me ajudavam. E livros, assim, de desenvolvimento pessoal mesmo, eu comecei a ler aos 23 anos. Hoje eu tenho 41. 41? Nossa, que maravilha! Eu sumi com 10 anos, 51. Mas eu li, assim, 1 ou 2 livros por ano. E aos 45 anos eu mudei totalmente, então leio muito mesmo. Cursos e livros, e mais livros específicos, sempre voltado ao autodesenvolvimento, à cabeça, mente, corpo, espírito, a espiritualidade. Por exemplo, eu, mais do que ninguém, eu tenho certeza, eu tive um chamado aos 17 anos, foi quando eu fiquei com meu irmão doente, e o que aconteceu? Eu queria separar o espírito do corpo, da mente. Eu estudava, aí depois eu passei a estudar sobre espiritualidade, mas para mim, eu não queria falar de espiritualidade para ninguém, de jeito nenhum. Então as coisas foram me espremendo para que eu falasse, porque é necessário, mas eu não queria, eu estava querendo separar, igual a maioria das pessoas, né? Então você hoje encontra nesses cursos, encontra psicólogos, porque os psicólogos têm esse problema também, que eles fica na parte da mente e não querem trabalhar com a parte espiritual. E aí o trabalho fica incompleto, porque o ser humano é corpo, espírito e mente. Não tem como, não dá para separar. Acabei dando uma volta aqui. Eu tava falando, nossa, eu acabei saindo do script, menina do céu. Eu preciso te ajudar a superar esses obstáculos, certo? Eu não sei, talvez com as minhas histórias já tenha ajudado, mas vamos lá, o que eu... Por exemplo, quando a gente quer que as pessoas resolvam as coisas pela gente, não vai dar certo, né? Porque ninguém pensa como você pensa, as pessoas não vão resolver pela gente. E o que acontece? Você acaba entrando no processo do estresse. E uma pessoa como vítima, ela só tem a perder. Não existe um lugar bom para vítima. Vítima é vítima. Então, o exercício que eu preparei para você é o seguinte. Hoje você vai pegar um papel em branco, uma folha de papel. Se você tiver sulfite, tudo bem? Deixa eu ver se tem aqui. Se você tiver assim, sulfite, tudo bem. Aí você faz um risco aqui no meio. Aí do lado direito, você vai colocar 5 problemas que você tem, o que você acha que tem na sua vida, não importa. Se é um problema que você sabe que é seu, um problema que é de outra pessoa, que você acha que foi de outra pessoa que fez, mas que atinge você. Então, anota do lado direito 5 problemas. E do lado esquerdo, você vai anotar, você vai fazer um risco no meio. Então, o primeiro problema, estou desempregado. Do outro lado,
Você quer trabalhar, quer ser empregado, quer ser dono da empresa? Aí você vai colocar, eu estou empregado, eu ganho tanto, não sei. Eu não tenho dinheiro, eu tenho muito dinheiro, tenho X. Então você vai fazer esses problemas hipotéticos que eu tô falando. Ou eu tenho um problema com X pessoas da família. No outro lado você coloca, eu e o fulano de tal nos damos super bem. Entendeu? Então você vai fazer 5. Hoje você faz 5. Relaciona 5 e coloca 5 do outro lado como você gostaria, ou como, na verdade, como você gostaria, como que você entenderia que a tua vida estaria muito bem se você tivesse isso ali. Você entendeu, né? E aí, você vai fazer isso. E todos os dias, você vai olhar do lado direito. Você pode até dobrar e todos os dias de manhã ou à noite, que você lembrar, você vai fazer isso aí como se fosse uma oraçãozinha, mas com sentimento. Minha vida está, eu estou feliz com fulano, eu tenho dinheiro, eu estou bem. E desses 5 itens, hoje, você já vai colocar o que você pode. Você vai dar uma olhada. Primeiro você foi lá, relacionou o problema. Se o problema tivesse resolvido da maneira que você gostaria, que estaria feliz, você colocou do outro lado, ok? E depois você vai pegar um desses probleminha e vai colocar ele como se fosse uma meta. E se você aí já se pergunta, o que eu posso fazer hoje para você dar o primeiro passo para resolver esse problema? Então você vê aquele que está mais fácil de resolver ou que seja mais necessário. Então, hoje foi isso, acho que acabei falando um pouquinho, até um pouco mais do que estava planejado. Espero que de alguma forma tenha ajudado. Eu falei como fala? Que eu não sou youtuber, mas eu sei que é bom tanto para as pessoas, que você leva esse conhecimento para mais pessoas, quanto para o meu canal, porque tem algumas coisas, quanto mais o vídeo é visto, mais ele é compartilhado, quando eu estou em live ou quando eu posto vídeo, o YouTube distribui, entendeu? Então, se você puder ajudar a mim e ajudar os outros, isso é muito bom, mas isso só se for do teu coração, caso contrário, não faça. Gente, muito obrigada, fique com Deus, Silene com você, até amanhã.